Sejam bem-vindos ao Potimática, aqui quem fala é o professor Davi Lima. Vamos a mais uma aula sobre exercícios de princípio fundamental da contagem. Boa aula a todos, vamos lá. Vamos à questão 1. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos números pares de algarismos distintos podem ser formados? Então, ele quer saber quantos números de 4 algarismos, certo? E sendo par. Então, vamos colocar aqui, 2, 3, 4. Se esse número é par, então ele vai terminar num algarismo que é par. Ele vai terminar em 0, 2, 4 ou 6. Então, nesta posição, eu posso colocar 0, 2, 4 ou 6. 4 números. Beleza? Agora vamos supor que eu tenha colocado 0 aqui. Você tem 8 algarismos. Perceba aqui, ó, de 0 a 7 são 8 algarismos. Se eu coloquei o 0 aqui, então o que ocorre? Me sobram 7 números. 7 números, eu coloquei o 0 aqui no final. Me sobram 7 números para colocar nessa posição. Então, eu tenho, se o 0 estiver no final, eu tenho 7 opções, certo? Agora, se porventura não for o 0, for o 6 aqui. Se for o 6, por exemplo, aqui você teria quantas opções? 7. Vamos pensar um pouquinho. Aqui, o 0 não se encaixa. Por quê? Vamos pensar no número de 4 algarismos, começando com 0. 0, 4, 5, 6. Isso aqui, propriamente, é um número de 3 algarismos. É o 456. Então, eu não posso colocar o 0 aqui, certo? Porque ele não vai ser um número de 4 algarismos. Então, me sobra o seguinte. Aqui eu já coloquei 1 e aqui eu não posso colocar 0. Eu tirei 2. Então, se o 0 não estiver aqui, aqui eu só tenho 6 possibilidades. E agora? Eu vou usar o 7 ou vou usar o 6 para o princípio multiplicativo? Quando a gente está diante de um impasse como esse, então a gente abre em casos. A gente monta casos, ok? Vamos montar os casos aqui. Sendo assim, vamos abrir em casos então. Como assim casos? Primeiro caso. O primeiro caso, você vai usar o 0 fixo aqui, ó. Vamos colocar o 0 fixo aqui. Então aqui você só tem uma possibilidade, um número. Então, se eu usei o 0 aqui, então quer dizer que no primeiro local aqui, ó, no primeiro algarismo, eu posso usar qualquer um desses aqui, ó. Então me sobra 7 opções. 7 possibilidades aqui. Já usei o 0 aqui e usei um outro qualquer número aqui nessa posição, certo? Lembrando, deixar aqui só para a gente lembrar que o 0 não pode ser posto aqui, apesar de ele já estar aqui. Então, eu já usei o 0 aqui e um algarismo aqui, eu já usei 2. Então eu faço o que agora? Eu só tenho 6 na minha condição agora, né? Se eu usei 2 algarismos, me sobra 6. Então agora eu usei um terceiro. Me sobra quantos? Me sobra 5. Certo? Se eu multiplicar isso aqui, ó, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. O outro caso, o 0 não vai estar aqui, o 0. Então aqui você pode usar o 2, o 4 ou o 6. Então, ó, são 3 algarismos nessa posição. Sendo assim, eu já coloquei um. Um desses 3 está aqui, ó, certo? Então já não pode ser usado aqui, porque não pode repetir, lembrando disso. Então, aqui não entra 0. Então, foi excluído 2 números. Dos 8,
Usei uma aqui e aqui não entra 0. Tirei 2, sobra quantos? Sobra 6. Aqui agora, tirei uma aqui, tirei outro aqui porque o 0 não entrou, então tirei 2. E agora aqui, seria quantos? Aqui você vai usar 6 também. Por quê? Simplesmente porque o 0 agora também pode ser colocado aqui. Ele não pode ser colocado aqui, mas ele se encaixa aqui nessa posição. Então, aqui não seria 5. O 0 também se inclui aqui. Ok? Então, entramos com 6. E agora aqui me sobra 5 possibilidades para cá. Beleza? Então, agora teremos o quê? 6 vezes 6 vezes 5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6, 90. 90 vezes 6, 540. Isso dá 750 números pares com 4 algarismos. Essa questão 1 poderia ser feita de outra forma também. Como assim? Eu poderia ignorar o 0 e trabalhar com ele. Assim, ó. Aqui, 0, 2, 4 e 6. Porque, lembrando que a questão diz que o número de 4 algarismos tem que ser par e de dígitos distintos. Então, o último dígito necessariamente tem que ser par para que o número seja par. Só lembrando isso. Então, um desses algarismos aqui vai ser 0, 2, 4 ou 6. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades aqui. E vamos tratar normalmente. Olha só. Se eu usei um dígito aqui, me sobra quantos aqui? Me sobra 7. Se eu usei uma aqui e uma aqui, me sobra 6. E se eu usei uma aqui e outra aqui, ou seja, tirei 3 dos 8, me sobra 5. Então, pelo PFC, é só multiplicar. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, 840. Só que nessa contagem aqui, a gente contou aqueles números onde o 0 está aqui na frente, como esse aqui, ó. Então, eu tenho que retirar essa contagem indevida. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Todos aqueles onde o 0 está aqui, certo? Para a gente poder subtrair. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade, que é o 0. Então, aqui eu posso usar 2, 4 ou 6. Ok? Então, aqui me sobra 3 possibilidades, porque se o número é par, então um destes dígitos tem que ser par. Como eu já coloquei o 0 aqui, sobra o 2, 4 ou 6. Então, eu já usei uma aqui e uma aqui. Dos 8 algarismos, me sobram 6. Já usei 1, 2, 3 algarismos. Então, me sobra quanto agora? Me sobra 5. Então, agora multiplicando 6 vezes 5 vezes 3, você tem o quê? 30 vezes 3, 90. 840 menos 90, porque eu vou tirar esses aqui que foram contados indevidamente, dá o quê? 750. Então, essa seria outra forma de fazer também. Tudo bem? A questão 2 diz o seguinte. Um construtor dispõe de 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege, para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pintura estão indicadas abaixo, aqui, ó. Verde, amarelo, bege, verde, cinza. Verde, cinza, verde, bege, cinza. Perceba que não tem cores iguais juntas, ó. O verde está aqui e aqui ele já se repete, não tem problema, mas não está junto de outro verde. É o que diz a questão. 2 casas consecutivas não possuem a mesma cor. É uma característica da questão, certo? Quantas casas nós temos? 5 casas. Vamos colocar aqui. Para a primeira casa, eu tenho quantas cores para colocar? Quantas cores eu posso usar na primeira casa? Eu posso usar qualquer uma
das cores que eu tenho, certo? Qualquer uma das 4. Supondo que eu tenha usado verde aqui, então eu não posso usar verde aqui, mas eu posso usar qualquer uma das outras 3 cores. Então aqui eu tenho quantas opções? Eu tenho 3. Então qualquer que seja a cor que eu tenha usado aqui, eu não posso repeti-la aqui. Vamos supor que eu tenha usado o amarelo aqui. Aqui eu não posso usar amarelo, mas eu posso voltar a usar verde. Então aqui será 3 cores de novo, né? Então eu posso usar 3 cores. O que eu não posso usar é o amarelo. Então, 3 de novo. E a gente vai ficar assim até o final. 3 e 3. O que é que nós temos aqui? 4 vezes 3 a quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 4. Então, quanto é que é 3 elevado a 4? É 81. E 81 vezes 4 dá 324. Então, ele pode dispor de 324 maneiras a pintura dessas casas, dessa forma, sem repetir as que são consecutivas. Vamos à terceira questão. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantas senhas podem ser formadas com 5 algarismos distintos? Então, você tem esses 7 algarismos aqui, certo? E quer formar senhas de 5 algarismos cada senha. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5 algarismos cada senha. A pergunta é, no primeiro local aqui, quantos algarismos desse eu posso colocar? Eu posso colocar 7. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 aqui. Correto? E já aqui, se ele me diz que são distintos, eu não posso repetir. O número que eu coloquei aqui, eu não posso colocar aqui. Então aqui eu já não tenho mais 7 opções, porque um desses eu coloquei aqui. Então são quantas opções? São 6. E assim vai, ó. Eu coloquei uma aqui e uma aqui. Dos 7, eu já não posso colocar 2 que já foram colocados aqui e aqui. Por exemplo, se eu coloquei o 2 e o 1, não posso mais repeti-los aqui. Tudo bem? Então me sobra o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Que são quantos? 5. Se eu tirei 3, me sobra quantos? 4. Se eu tirei 4, me sobra 3. Agora basta multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6 dá 360. 360 vezes 7. 2.520. Então, nossa alternativa correta é a letra A. A de amor. A questão 4 diz o seguinte. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O primeiro é necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis é... Então, essa senha tem 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. E o primeiro caractere, ele é alfabético. Aí a pergunta é, quantas letras tem o nosso alfabeto? De A a Z, temos quantas letras? 26 letras. Ok? E quantos algarismos nós temos? De 0 a 9 são 10 algarismos, certo? Então, nessa posição aqui, quantas letras você pode pôr?
Posso pôr qualquer uma das letras do alfabeto. Então, o que eu não posso colocar aqui são números. Então, aqui só me resta 26 opções, que são as 26 letras, uma das letras. Nessas posições aqui, ele não me dá restrição. Eu posso colocar número ou letra. Então, o que é que eu vou fazer? Quantas opções eu tenho para colocar aqui? 26 letras e 10 números, e 10 algarismos. Então, eu faço uma soma. 26 mais 10, 36. Ou seja, eu tenho 36 caracteres para colocar nessa posição, ou nessa, certo? Então, ó, 36 aqui 36 também, e aqui 36. Eu tenho 26 opções de letras para colocar nessa posição. Eu tenho 36 opções de caracteres, que no caso é letras e número, aqui também e aqui também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 26 vezes 36, 3 vezes, que é o quê? 36 elevado a 3. Então, essa alternativa se encontra em que letra? Letra A, de amor. A questão 5 diz o seguinte: quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros classificados de uma final olímpica de natação que é disputada por 8 atletas? Tá aí as alternativas. Se são 8 atletas, então cada um desses atletas pode estar aqui ou aqui ou aqui. Só que se o atleta estiver aqui, se o atleta A, por exemplo, estiver aqui, ele não pode estar aqui, não pode se repetir, certo? Então, na primeira colocação, quantas possibilidades eu tenho? Quantos atletas podem ganhar? Qualquer um dos 8, certo? Sendo que um foi primeiro lugar, ele não pode ser segundo lugar. Então, me sobram 7. E daí, então, me sobra mais quanto? Me sobra 6. Conseguiram compreender? Então, olha só. É só multiplicar as 3 possibilidades. 8 vezes 7 vezes 6. Que dá 56 vezes 6. 6 vezes 50 vai dar 300. 6 vezes 6, 36. 300 mais 36, 336. Ó. Então, essa é a quantidade de possíveis classificações para os 3 primeiros colocados. 336 possibilidades. Então, a resposta é a letra B, B de amor, porque amor é bondoso. Vamos à questão 6. Ela diz o seguinte: dispondo de 4 cores para colorir o mapa da figura com os países P, Q, R e S, de modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. De quantas maneiras é possível colorir o mapa? Faltou quantas aqui, né? Olha só. De quantas formas eu posso pintar no mapa o país que? Eu posso pintar com qualquer cor que eu quiser. Vamos usar aqui as seguintes cores. Vamos supor que eu pinte o país que de azul. Quantas cores eu posso usar aqui? Posso usar até 4. Agora, o país que faz fronteira com o país P. Então, eu não posso pintar o país P de azul. Ou seja, já não posso mais usar o azul. Me sobra 3 cores. Ok? Então, vamos supor que eu pinte o país P de verde. Eu sei que eu posso usar 3 cores para cá. Pronto. Então agora eu quero pintar o país R. O país R eu não posso pintar de quê? De verde. Porque eu já pintei o país P de verde e ele faz fronteira.
E a restrição que a gente tem é quando eu fizer fronteira, não pode usar a mesma cor. Então, o que acontece? Posso pintar esse país R aqui de azul, não posso? Vamos supor que eu pinte ele de azul. Ele é azul. Eu tive também 3 opções para ele. Porque eu não podia pintar de verde, somente de verde. Me sobrou o quê? Me sobrou azul, verde ou amarelo. Supondo que eu pintasse ele de azul, então agora vamos pensar no país S. Qual é a cor que eu não posso usar no país S? Vamos pensar um pouco. Eu não posso usar o azul, por falta de 2 fronteiras aqui, ó. Nem aqui, nem aqui. Então eu poderia usar o vermelho, o verde e o amarelo. Correto? Quantas opções eu teria aí? Eu teria 3. Mas agora perceba o seguinte. Se aqui, em vez de azul, fosse amarelo. Então aqui, fazendo fronteira com S, você não podia pintar de amarelo nem de azul. Você excluiu 2 cores. Ou seja, se aqui fosse qualquer outra cor diferente dessa aqui, então você teria somente 2 opções. O que ele faz entender que você vai ter que dividir isso em casos, porque você tem um impasse aqui, ó. Não é? Então é aí que entra aquele detalhe que eu falei. Se você tem um impasse, divida em casos. Então vamos dispor em 2 casos. Deixa eu só desenhar aqui. Vamos manter aqui a cor azul e a cor verde. Certo? Também aqui, azul e verde. Por que eu estou fazendo isso? Olha só. Para essa situação, vamos usar a cor R igual a cor Q. Como a gente falou aqui. Esse país aqui, eu posso usar qualquer uma das 4 cores. Esse aqui, eu usei o verde, ok? Então, eu tinha a opção de usar 3 cores aqui, ó. 3 cores. A mesma coisa vai acontecer aqui. Certo? Aqui o caso vai ser quando a cor R for diferente da cor Q. Mas vamos voltar para cá. Então, essa cor R aqui vai ser igual. Vai ser azul. Então, só tem uma possibilidade. Beleza? Show? Porque eu estou dizendo que aqui eu vou usar azul, somente azul aqui. Então, é só uma possibilidade, porque é igual a essa aqui. Então, aqui me sobra quantas? Aqui me sobra 3 possibilidades. Então, aqui ficaria quanto? Você teria 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3. Ó. 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E aqui? Aqui, essa cor agora R aqui vai ser diferente da cor Q. Então, eu não posso usar o que aqui? Azul. Mas posso usar o que? Eu posso usar vermelho e amarelo. Porque o verde faz fronteira. E então eu não posso usar nem o verde nem o azul. Me sobra então 2 cores para cá, certo? Para essa posição são 2 cores, beleza? Então essa cor sendo diferente aqui, só vou ter a opção de usar cores diferentes aqui. Como aqui eu usei o azul, aqui eu só posso usar o vermelho e o amarelo. Porque o verde está aqui e fazendo fronteira eu não posso usar verde aqui. Então, quantas opções agora eu tenho para o país S? Quantas cores eu posso pintar o país S? O país S eu só não posso pintar de azul, nem de qualquer uma das 2 cores que eu pintei aqui. Então, me sobra 2 cores também. Supondo que eu tinha pintado aqui de amarelo, só para você ver, ó, de amarelo. Então, o que é que me sobra aqui? Vermelho ou verde de novo. Porque eu não poderia pintar verde aqui porque faz fronteira com esse, mas o verde poderia pintar aqui sem problema.
Então, me sobraria o quê? 2 cores de novo. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2, ó. Quanto é que dá isso aqui? Dá 48, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Então, quantas possibilidades de pintar o mapa eu disponho? 36 mais 48, que dá? Então, são 84 maneiras de pintar o mapa em questão. Ok? Bem, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Caso tenha gostado, deixa o like, compartilha. Isso nos incentiva a manter o canal e a continuar com o trabalho. Até a próxima aula e tamo juntos.